A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde a todos. Sou o cooperador Lucinaldo Cleidson. Como prometido que eu publiquei no meu Instagram e também publiquei no meu Facebook, que daria um estudo da palavra. O estudo da palavra que eu irei mencionar está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Que o epígrafo da palavra diz: a tentação de Jesus Cristo. Vou ler o texto e depois vou dar o contexto sobre esta palavra e algumas referências bíblicas e algumas referências pessoais de hoje em dia que estamos vivendo. O primeiro versículo, capítulo de número 4 do livro de Mateus, versículo 1, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 1, vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito, mas que Espírito? Pelo Espírito Santo, ao deserto. Mas onde se conclui essa palavra? Nós vamos ver e vamos observar algumas comparações sobre esse texto. Aqui é o texto onde se conclui o contexto dessa palavra, desse versículo, desse comentário. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, que fala sobre a prova no deserto. Vamos ler para nós entendermos. Que diz: Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 1. O epígrafo para nós entendermos, que diz: a prova no deserto. Versículo 1. Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu vos ordeno hoje. Você que está me ouvindo nesse momento, tu tens cumprido com o que o Senhor tem mandado? Tu tens feito o que o Senhor tem mandado tu fazer? Tu tens orado? Tu tens lido a Bíblia? Você tem se ajoelhado? Você tem evangelizado? Você tem saído para fora da igreja? Você tem pregado o Evangelho? Vamos para a Bíblia. Versículo 1 do capítulo 8 de Deuteronômio. Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu vos ordeno hoje. Não deixe para obedecer amanhã. Não deixe para obedecer depois de amanhã. Obedeça hoje. Se conserte hoje. Ore hoje. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe o Senhor, teu Deus, estes 40 anos no deserto. Onde está esses 40 anos no deserto? Livro de Êxodo. No livro de Êxodo fala sobre a escravidão que o povo de Deus passou. José no Egito. Estou saindo do texto. Estou indo para a introdução do texto. No livro de Gênesis, capítulo de número 42, a Bíblia vai falar sobre José. Mas José, antes de se tornar governador, antes José foi odiado pelos irmãos. Capítulo 37 de Gênesis. Depois, no capítulo 39, José, ele foi odiado por Potifar. Mas por quê? Porque a mulher de Potifar deu em cima de José. José foi para o cárcere, se tornou prisioneiro. Mas mesmo na prisão,
mesmo na casa de Potifar, mesmo sendo odiado pelos irmãos, José não deixou de orar. José não deixou de glorificar. José não deixou de bendizer o nome do Senhor. Vamos adiante. No capítulo 43, José já se torna governador. Mas por quê? Por ter interpretado os sonhos do faraó. E depois orientou e disse: 7 vacas gordas, o que representa fartura. 7 vacas magras, o que representa seca, prova. 7 espigas cheias, o que representa fartura. 7 espigas magras, o que representa prova. Mas ele passou uma orientação para Faraó: levante um homem para que seja um administrador nessa área, que venha construir celeiros, para vir produzir e para que venha economizar a comida, para que venha economizar o ouro, para que venha economizar a prata. Mas o faraó, ele disse: não há um outro homem como este em que há o Espírito de Deus. Vamos para a continuidade. Prova no deserto. Versículo 3. E te afligiu e te fez ter fome. Que fome? Qual fome nós temos? Qual fome nós temos? Fome da palavra. Voltando para o capítulo 4 do livro de Mateus. Vamos voltando. Capítulo 4. Esse foi o primeiro versículo. Capítulo 4, o primeiro versículo. O segundo versículo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos lá. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós, aliás, temos jejuado ultimamente. Mas qual é o jejum? O jejum não é só comida. O jejum não é só bebida. Água, como se diz, água e comidas sólidas. O jejum também é: tu tens largado ultimamente aquilo que desagrada a Deus? Em qual área? Tu tens parado de falar da vida de fulano? Da vida de cicrano? Da vida de beltrano? Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Muitos usam isso como uma desculpa, como se estiver dizendo: não me julgue, deixa eu pecar. Mas não é assim. Pecado é veneno para o crente, mas oração se torna remédio. E oração para o diabo se torna veneno. O diabo não chega perto de crente que ora. Ele fica ao derredor. Porque no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, Pedro diz, Pedro narra e Pedro conta: sede sóbrios. O que é sóbrio? Seja esperto. Seja atento, porque o diabo, ele brama como leão e está ao vosso derredor. Mas por que ele disse que estava ao derredor? Porque ao redor, para nós entendermos, ao redor quem está é o anjo do Senhor, que está escrito em Salmo 34, verso 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
e os livra. Dá livramento. Vamos lá. Versículo de número 4. Não, dando a continuidade, aliás. Versículo 3. Então, o tentador, quem? O diabo, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus. O que é isso? Uma pergunta. Mas é uma pergunta e o acusando e o provando. E disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Muitas vezes o que a pedra representa? Acusações. O que a pedra representa? Luta. O que a pedra representa? Dificuldade. O que o pão representa? Fartura. O que o pão representa? Alimento. Mas Jesus, ele disse: ô glória, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos para a Bíblia. No capítulo 8 do mesmo livro de Deuteronômio, versículo 3. Deus disse: eis que eu te pus sobre o deserto para ver o que tinha no teu coração, para que saibais que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Quando o diabo, quando ele viu que Jesus era bom de Bíblia, para nós observarmos, o diabo também lançou uma palavra para nós vermos que o diabo, ele tem Bíblia, mas ele não tem a interpretação que nós temos. Ele não tem o discernimento que nós temos. Ele tem inteligência em acusar, mas ele não tem inteligência para nos aproximar. Para nós vermos, que diz: então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O que é isso? Vamos supor, o diabo levou Jesus até a igreja. Estou apenas analogiando, fazendo uma analogia. Jesus levou o diabo para a igreja e mostrou as pessoas da igreja. E disse, versículo 6, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito: a seus anjos, vamos entender, porque está escrito: a seus anjos ordenará respeito a ti, e eles te levarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Vamos lá, o que foi que o diabo lançou para Jesus? Salmo de número 91, versículo de número 12. Mas vamos para a Bíblia. Salmo de número 91. Salmo de número 91, perdão, versículo de número 11. Errei por um versículo, eu disse versículo 12, mas é versículo 11. 11, 12, que diz, pois a seus anjos será dada ordem a teu respeito, de que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12, nas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus citou um versículo, o diabo citou 2, mas Jesus foi e citou mais um versículo. Crente que é bom de Bíblia, ele não é enganado. Crente que é bom de Bíblia, ele não é iludido. E crente que é bom de Bíblia, ele debate Bíblia. E Jesus disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Qual motivo? Muitos têm o motivo de olhar para fulano, olhar para Cicrano e olhar para Beltrano e dizer, tu tem coragem de dar a vida pelo teu irmão? Tem? Tu tem coragem de dar a vida pelo teu irmão? Como é que dá a vida pelo irmão? Orando por ele. Como é que dá a vida pelo irmão? Jejuando por ele. Como é que dá a vida pelo irmão? Pregando para ele. Como é que dá a vida pelo irmão? Ensinando a ele. Mas, vamos dar continuidade.
Porque o diabo, da mesma forma que ele persuadiu, da mesma forma que ele iludiu Eva, Eva iludiu o esposo. Os dois foram comer daquele fruto. E da mesma forma que ele iludiu Caim, que Caim foi e matou o irmão Abel. Da mesma forma também que ele foi e iludiu Davi, mostrando Batseba naquele momento. E Davi foi e cometeu aquele pecado. Mas Davi foi o quê? Foi sincero. Por isso que nós devemos ser sinceros. Se nós temos amigos, nós devemos ser sinceros com ele. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Versículo 8. De novo o diabo levou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que ele fez? Ele testou o materialismo de Jesus. Viu se Jesus era materialista. E disse, eu lhe dou isso se você fizer isso para mim. Por isso que tem muitas pessoas que gostam de encomendar a vida ao diabo para ganhar na Mega Sena. Gosta de comentar a vida do diabo para comprar um carro. Gosta de comentar a vida do diabo para comprar uma moto. Gosta de comentar a vida do diabo para ter uma esposa. Mas não é assim não, porque em troca o diabo vai e quer a alma da pessoa. Mas, vamos dar continuidade. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eita. A quem nós estamos adorando ultimamente? A quem estamos adorando? A quem estamos servindo? A quem estamos sendo fiel? Estamos servindo a quem? Estamos servindo a Deus ou estamos servindo a pastores? Vamos lá. A quem estamos servindo? Mas, versículo 10. Oh glória. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Ordem. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eita glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Estudo maravilhoso. Espera aí, deixa eu ver se meu celular descarregou aqui. Tá não, tá passando. Aleluias. O diabo testou materialismo. Testou materialismo de Jesus. Porque o diabo, ele deu materialismo. Por isso que ele foi e ele iludiu Ló. A Bíblia fala no livro de Gênesis que os pastores, não foi Ló e nem foi Abraão. Foi os pastores de Ló e os pastores de Abraão que estavam discutindo uns com os outros. E o que foi que Abraão fez? Abraão chegou até seu sobrinho Ló e disse, não é bom nós estarmos juntos. Para que os nossos pastores não venham discutirem. Então, faça o seguinte, se você olhar, se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Aí Ló não tinha visão espiritual. Ló, ele tinha apenas visão carnal e visão material. Ele observou a terra de Sodoma, ele observou a terra de Gomorra e viu que tudo ali estava bonito. Viu que tudo ali já estava preparado. Ele disse, eu vou para ali. No que ele foi, levou seus pastores, levou sua família. Aí vamos lá. Aí enquanto Abraão ficou lá. Aí o Senhor veio até Abraão e disse, está vendo ao teu redor? Abraão observou. Aí Deus disse, tudo isto eu te darei a ti e a tua descendência. Porque tu não observa com os olhos, mas tu tens fé. Por isso que nós mencionamos